juntos, a gente vai estar conversando aqui sobre o tema muito interessante, oportuno, pandemia, fé, fanatismo e uma análise histórico-teológica sobre isso. Está aqui com a gente o pastor Gilvan Monteiro, já conhecido na nossa comunidade de fé. E quem não conhece o pastor Gilvan aqui em Eunápolis? Todos conhecem. Ele que é teólogo, historiador, tem pós-graduação também em educação e interculturalidade, e ele que tem atuado no ensino ali no CETEB e tem já pesquisado, conversado sobre essa área da história já há algum tempo. Também participou com a gente, está participando aqui, o Neemias também, o Misael. Muito boa participação de vocês, bom demais ter vocês com a gente. Pastor Gilvan, seja bem-vindo entre nós. A gente vai estar conversando aqui, e você aí de casa, ao longo do nosso bate-papo e conversa, pelo chat, você pode estar fazendo perguntas, tá? E a gente vai aqui tentar responder a sua pergunta. Você pode fazer as suas considerações aí pelo chat, tá bom? Eu vou acompanhando aqui as perguntas. Pastor Gilvan, fica à vontade. Muito bem, obrigado. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Discutir esse tema, epidemias, fé e fanatismo, ele é de uma grande relevância para o momento que nós estamos vivendo. E quando a gente pensa numa perspectiva histórica, é exatamente isso, porque a história, apenas pelo passado em si, ela não tem tanto significado, poderíamos dizer isso, mas a história tem significado a partir do momento em que nós podemos acionar o passado a partir das questões do presente, né? Esse é o pensamento de alguns historiadores importantes, e o que a gente vai fazer é exatamente isso. O momento é um momento complexo, né? Cheio de questões, de desdobramentos que a gente ainda não sabe quais serão, mas alguns já começam a se tornar só um minutinho, evidentes, Gilvan. né? Ô, Gê, estão pedindo para a gente aumentar o som aqui, botar bem alto aqui, para ficar ouvindo bem a nossa conversa. O pastor João já começou já aqui a discussão em alto nível. A turma de casa está pedindo para aumentar o som, ver se está ok aí com a turma. Isso aí, pastor, vamos lá. Então, mas podemos continuar, então? Sim, sim. Tranquilo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a perceber que nós não temos ainda clareza, e aí, pensando da perspectiva estritamente histórica, é como se diz que o historiador ele não faz autópsia em corpo vivo, né? E é proibido em qualquer circunstância, né? Principalmente na história. Ou seja, quando estamos falando isso, estou dizendo o seguinte: o que está diante de nós nesse acontecimento, a gente ainda não pode dizer alguma coisa, mas a gente, ou seja, dizer muita coisa, mas a gente pode acionar o passado para nos permitir pensar essas relações. E aí o tema que envolve a questão tanto da epidemia, que não é necessariamente aquilo que eu mais estudo, o momento nos leva a estudar, sim, mas a questão de como as pessoas ao longo de acontecimentos desse tipo, elas se comportam, ou como nós, não vou dar elas, mas nós, como seres humanos, tem se comportado ao longo dos acontecimentos diante de situações como estas, né? Principalmente assim, porque acontecimentos desses trazem muitas perguntas e poucas respostas para o momento. Eu costumo pensar, pastor Gilvan, que a gente está assim, é como um furacão, nós estamos no epicentro desse furacão. Exato. Então, na minha opinião, qualquer fala que a gente tenha, a sensação que eu tenho é que ela acaba sendo precipitada, porque a gente não tem uma visão do todo, a gente tem apenas visão de partes e não de um todo em relação a isso. É um olhar Sim, micro. perfeitamente. É como se nós estivéssemos numa rodovia ou numa autovia e está tudo muito nublado, neblinas e tal, sim, você perde a visibilidade. Sim. Certo? Então, nesse momento, nós precisamos fazer o quê? Redobrar o cuidado.
A partir do momento que nós tivermos clareza, que dê para enxergar as placas de trânsito, as faixas, aí sim, aí você aumenta a velocidade, entendeu? Porque você tem mais tranquilidade. Então, assim, esses momentos realmente são complexos. E a grande questão é como, no passado, situações como essas produziram diversos comportamentos. E aí, quando a gente pega o ponto de vista religioso, se torna mais perigoso, porque tem uma fala de um filósofo que produziu uma obra publicada em 1949 na França, Cioran, que diz que toda fé exerce uma forma de terror ainda mais temível quando os puros são seus agentes. Ou seja, é uma crítica à fé, que é claro que, como cristãos, nós teríamos muitas críticas a fazer a essa crítica, sim, tá certo? Porque não é a fé em si, mas é a forma como as pessoas se apropriam de acontecimentos como esses e tomam direções. Mas quando a gente pensa em epidemias, um primeiro momento, o texto bíblico, e aí um médico brasileiro traz um texto interessante sobre isso, que fala sobre um pouco da história das epidemias, e ele coloca o seguinte, que um primeiro momento que a epidemia aparece dentro de textos históricos seria o texto bíblico. O capítulo 4 a 8 do primeiro livro de Samuel traz ali a história dos filisteus que capturaram, que venceram a guerra contra o povo, os israelitas, capturaram a Arca da Aliança e levaram a Arca como um símbolo do seu triunfo e da vitória dos deuses filisteus contra o Deus interessante que judeu. Essa percepção ela é dada não só pela teologia, pelos estudantes da Bíblia, mas de outros conhecimentos, de outros campos, que têm observado como primeira referência, uma das primeiras referências a uma epidemia, vem do texto canônico, né? Texto bíblico. Canônico, exatamente. E aí é o comportamento deles que é interessante, porque logo após eles capturarem a arca, começou entre os filisteus uma peste. As pessoas começaram a morrer, começaram a aparecer bolhas pelo corpo, começaram a aparecer secreções, e essas pessoas ficaram preocupadas. E aí a resposta que eles tiveram no momento foi a resposta que veio dos agentes religiosos. Disseram, olha, essa arca é o símbolo do Deus de Israel, representa a divindade, e foi o fato de termos capturado a arca que fez com que essa doença nos atingisse, ou seja, a doença é, então, uma punição. Uma explicação religiosa. Uma explicação religiosa para um fenômeno. Sim. E o que é interessante é que eles, então, devolvem a arca e eles colocam na arca, fazem de ouro, peças de ouro, ratos e hemorroidas, que era a doença que eles sentiam, e eles associam essas doenças aos ratos, né? Essa coisa de a gente saber que todas as epidemias têm uma relação entre o homem e os animais. Então, eles associam, então eles produzem esses ratos e devolvem a arca com esses ratos de ouro, com essas hemorroidas de ouro, uma tentativa de prestar, digamos assim, uma satisfação ao Deus, ou se desculpar diante do Deus e pedir clemência, né? Interessante que quando essa arca chega entre os israelitas, as pessoas começam a morrer também. É claro que os israelitas vão dizer que foi por causa deles terem tocado na arca, que era proibido. A primeira relação que a gente tem é essa, eles tocaram na arca e era proibido, a arca era o símbolo da presença de Deus, e então por essa, digamos assim, esse erro que eles cometeram na relação com o divino, porque somente os sacerdotes tinham esse acesso a esse objeto, então eles acabaram morrendo. E então, sim, mas de qualquer forma percebe-se que é como se essa praga que estava, então ela é transmitida. Esse é um olhar de um historiador, de um médico. Mas o que acontece é que, a partir desse momento, a história vai relatar muitas epidemias. Por exemplo, num período de guerra no século V, entre Atenas e um outro país, morreram muitas pessoas, porque depois da guerra também houve uma praga no século V, e muitas pessoas morreram, e novamente o elemento religioso aparece. As pessoas clamavam aos deuses e ninguém estava sendo socorrido e o problema se agravava. E aí a história vai trazendo alguns momentos, por exemplo, no segundo século, já no período do Império Romano, que a igreja estava se expandindo, houve também outra praga. No segundo século, os historiadores falam que é a varíola, né?
Os soldados estavam lá na Mesopotâmia. Sim. E de lá eles trouxeram para Roma. Para Roma. E foi uma epidemia muito forte. Muito forte, no terceiro época, século. Né? É chamada a peste antonina. Antonina, exatamente isso. Então, assim, você vai percebendo o que vem acontecendo. Mas o que chamou mais a minha atenção nesta reflexão é a chamada a peste bubônica do século XIV, ou a chamada peste negra. Porque ela vai acontecer, ela não é localizada, ela não acontece somente na Europa. Ela surge na Ásia, aproximadamente 5 milhões de pessoas ou mais morreram na China e na Ásia. E depois, através de mercadores, a relação do comércio da Europa com a Ásia, essa praga, através de navios mercantes, inclusive o navio genovês, de Gênova, que era um interposto comercial interessante da Itália, na época do século XIV, e eu estou falando de interposto comercial interessante porque é como se fosse assim, a chamada Alta Idade Média, até o ano 1000 aproximadamente, ou 1100, a Europa ela se ruraliza completamente. Sim. Né? O que acontece é que a vida começa a ressurgir na cidade já a partir do século XI, século XII, com as cruzadas. Esse mundo europeu, esse mundo ocidental, começa, não pensa em Europa, mas ocidental, começa a ter contato com o Oriente exatamente através do comércio no Mediterrâneo. Então, o comércio do Mediterrâneo renasce e o comércio na Europa também começa a renascer, as cidades começam o renascimento da cidade e tal. Então, assim, esse movimento e esse trânsito, a partir das cruzadas, ele começa a ser frequente até o renascimento cultural no século XV, século XVI. Então, o que acontece? Esses comerciantes estão indo para a Ásia comprar, para aquilo chamado Rota da Seda, né? Para trazer mercadorias para a Europa, e são esses navios que trazem a doença para a Europa. Os ratos que tinham nos navios, a pulga que transmitia... Os dois principais, o rato e a pulga. Uhum. Né? Eles são os dois principais agentes transmissores dessa doença, e vai levar à morte, em pouco tempo, 1/3 da Europa. Falam-se de 50 milhões de pessoas mortas. Muita gente para a época. Mais do que a Segunda Guerra. Uhum. Cidades pequenas de morrer 100 mil pessoas. Então, assim, uma coisa... Isso em pouco tempo. De 1349, 48, 49. Então, assim, esse momento é um momento marcado por muitas mortes. Mas o que eu falo que é interessante é a gente pensar na peste bubônica, ou também que ficou conhecida como peste negra, é que esse período as pessoas foram morrendo e em quantidade muito grande. Inclusive tem uma obra que o capítulo 1º dela é bem interessante, que é de um italiano, Giovanni Boccaccio. Sim. E essa obra é interessante porque o capítulo 1º ele descreve completamente, apesar de que toda a obra é voltada porque ele quer retratar o momento da praga que ele viveu na Europa. Então, assim, quando Boccaccio escreve o livro, ele é uma testemunha ocular do acontecimento. É claro que ele escreve um romance, mas ele está ambientado nessa realidade da peste negra que ele vivenciou. E ele traz nesse primeiro capítulo a forma como as pessoas morriam, o comportamento religioso. Ele demonstra o trato com as pessoas mais pobres, como elas eram, o trato com os ricos. E chegou um momento que ninguém queria ficar perto de ninguém. As pessoas eram sepultadas sozinhas, ou então eram colocadas nas portas das casas, os corpos, e as pessoas tinham que passar para recolher aqueles corpos, e chegou um momento que não dava mais para poder celebrar esse momento final, né, com todos o aparato religioso da época. As pessoas já eram levadas direto para a sepultura e elas morriam em grande quantidade. Mas a grande questão é que no auge dessa peste, as perguntas começam a surgir. Quem? Quem é o responsável? Até hoje essa pergunta ecoa, né? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Com todo o avanço da ciência, a gente consegue respostas mais precisas em relação a isso. Mas na segunda metade do século XIV,
Isso é complicado. E, na verdade, eu usei o termo responsável, mas o termo mais interessante seria o termo culpado, né? Sim. De quem é a culpa? A linguagem que se vai usar, eu acredito que é mais a linguagem da religião. Religiosa. Né? É a linguagem religiosa. A ideia da culpa. Porque a gente não tinha ciência como a gente conhece hoje. Não tem esse avanço. Você vem falando, pastor, sobre essa trajetória histórica. Sim, sim. Aí você estava falando sobre a trajetória histórica e vem lá do caso da Bíblia, remontando o 2º século. Depois a gente vai ver também lá no 8º século também, uma outra forte epidemia que envolve o Japão, né? Uma grande parte da população do Japão é morta também. A gente vai encontrar ao longo da história uma série de pandemias e epidemias. Sim. E a pergunta que se ecoa, que se faz é quem é o responsável, por que isso, de que maneira é isso. Sim. E me veio aqui um pensamento de um filósofo que gosto muito, filósofo, economista, ele é francês, de origem grega, que ele diz assim: o antigo entra no novo por sobre o novo, sem a visão dele mesmo. O antigo entra no novo por sobre o novo, sem a visão dele mesmo. Ou seja, essa trajetória histórica toda, quando a gente percebe o momento, século XXI que a gente está vivendo, é como se as palavras do Castoriadis, elas fossem realidades a partir da perspectiva que a gente vive hoje. O antigo entra no novo por sobre o novo, sem a visão dele mesmo, mas a história acaba sendo cíclica, né? A gente vive esse momento. Aí ia perguntar o que há de comum entre nós e o homem medieval, que seria pensar em um aspecto da história que seria as permanências, né? Mas, voltando ainda à peste negra, há algo de interessante nisto, porque logo não demorou muito e eles encontraram os culpados. E os principais culpados foram judeus e leprosos. Esses dois foram acusados de terem contaminado as águas, os rios, as fontes, em um projeto planejado, associado de alguma forma aos muçulmanos, porque é interessante notar que os muçulmanos, desde o século VIII, que eles conquistaram a Península Ibérica e implantaram governos a partir da região da Espanha, de Portugal, e estavam expandindo para a Europa. Então, assim, eles só foram recuar no século XV. Então, assim, tinha uma história muito interessante da presença islâmica, que seria os mouros, né? Os mouros eram islâmicos, eram africanos, convertidos ao islamismo e que implantaram a cultura e o pensamento. E aí a cristandade se sentia ameaçada, claro, com a presença não só pela invasão militar, mas também pela invasão de uma outra cultura, de uma outra religião, de um outro pensamento religioso. Então, para os judeus que viviam dentro dessa sociedade ocidental, sem ter direitos como as demais pessoas, que alguns se tornaram ricos utilizando métodos condenados pela igreja, por exemplo, emprestar o dinheiro a juros, né? Então, assim, de alguma forma, os judeus financiam muitos desses poderosos da Europa, mas, ao mesmo tempo, eles são odiados por aquilo que eles fazem e ainda pela relação e a ideia de que quem foi que matou o Cristo? Foram os judeus. Então, eles são, de alguma forma, de várias formas, eles são condenados. Um pouco diferente do que a gente está vendo hoje, essa relação da igreja cristã, evangélica e tal, no país, com a ideia do judaísmo, né, dos judeus. Essa defesa hoje, ela não é assim constante ao longo da história, apesar de que a relação do judaísmo, a partir da Reforma Protestante, com os protestantes foi muito melhor do que com os católicos europeus. Mas aí a gente começa a pensar que essas pessoas foram acusadas de estarem em uma trama para poder destruir, de alguma forma, essa sociedade cristã ocidental, e o meio que eles utilizavam era esse. Inclusive, a medicina na Idade Média, ela é uma medicina para o Ocidente muito ainda elementar.
Porque se a gente perceber que todo o conhecimento, ou grande parte do conhecimento acumulado ao longo de séculos através da cultura greco-romana, a Idade Média ela vai ser abandonada em favor da construção de um outro pensamento baseado praticamente na visão cristã da época. E quem é que vai se apropriar desses documentos, desses livros, dessas fontes de conhecimento, da filosofia, da medicina? São os islâmicos. A ciência para o mundo islâmico é muito mais avançada no século, né, na Idade Média do que para o mundo ocidental. Então, assim, tem essa ausência da ciência e a forte presença do pensamento religioso, que em muitos casos era um pensamento muito distorcido em algumas situações sobre o que seria a fé. Então, assim, essa ideia vai fazer com que os judeus sejam responsabilizados. Houve cidade de 50 mil judeus serem eliminados hoje, em um único momento, por conta dessa ideia. É como a gente, olhando hoje, aproveita-se de um momento frágil para se encontrar o culpado, e, de certo modo, existem implicações políticas em relação a isso. Mas aí tudo você vê que é implicação política, né? Porque é interessante isso, porque em alguns momentos parece que é muito difícil a gente separar o religioso do político. E a questão é que o Papa, na época, emitiu uma bula advertindo de que os judeus não tinham culpa nisso, mas a massa, ou grande parte, insuflada por muitos líderes que queriam construir e que ajudaram a construir, né, muitos discursos que ajudaram a construir essa ideia, a alimentar essa ideia, fez com que as pessoas então saíssem do controle e elas fossem mesmo para a rua para poder matar mesmo todos aqueles que eram considerados os seus inimigos. Então, assim, essa ação é uma expressão não da fé. E é esse o ponto que acho que a gente precisa pensar. Mas é uma expressão do fanatismo. Porque o fanatismo é, na verdade, uma distorção da fé. É uma forma distorcida de se perceber a fé. A fé, a fé cristã, ela, e como eu não vou falar de fé de outras religiões, mas se a gente pensar exclusivamente na fé cristã, ela foi construída ao longo dos séculos, aquilo que a gente conhece como base e fundamentos da fé cristã, que de alguma forma ela contribui para a gente pensar o mundo de forma mais equilibrada, né? De forma mais ajustada, e fazer leituras. E pensando que esse período é um período em que a ciência ela é muito elementar na Europa, então aí já está para perceber, porque tinha outro detalhe, os melhores médicos europeus eram judeus. E havia uma ideia corrente de que os médicos judeus tinham um plano de matar uma a cada 5 pessoas que eles atendiam. Então você percebe que situação... Eu me lembrei você falando... Teoria da conspiração, né? Eu lembrei... Não é nova, não, teorias da conspiração não são novas. Eu me lembrei da revolta da vacina, em 1904, liderada por Oswaldo Cruz, a varíola assolando tudo, e foram pessoas contra, veementemente, a vacina. Tentava se limpar o Rio de Janeiro, né? Tirar o processo de urbanização do Rio de Janeiro, daí surgem as favelas, né? A turma é tirada dali dos centros, imóveis vão subindo o valor, até para ajudar a conter a doença, o governo tenta pagar por cada rato que se entrega, e a turma começa a criar rato para poder ganhar dinheiro com o que está acontecendo. Mas, assim, diziam que não pode tomar vacina porque é imoral a mulher ter que mostrar os braços. Aí a gente tem o elemento político, né? Sim. Contra quem está liderando isso daí. Mas o que eu quero chamar a atenção em relação a isso é a questão da própria religião. Por exemplo, nesse período de 1904, da revolta da vacina, nós tínhamos a religião com um papel fundamental na revolta. Não a religião cristã, mas por ser de população negra, as religiões de matrizes africanas, por exemplo, elas diziam que o Lumumba queria a varíola, a doença, era ele que estava trazendo e era ele que era responsável em fazer isso. Então, a gente já tinha uma oposição dentro do processo religioso
para que isso não acontecesse, e de fato não aconteceu. Centenas de pessoas foram presas, 30 pessoas morreram, e toda uma confusão, e teve que interromper, teve que parar, definitivamente. Então, essa questão, pastor, ela é interessante porque as pessoas, em momentos como esse, e aí quando você citou a religião de matriz africana, a gente percebe que parece que ao longo da história há uma forma religiosa, independente de qual seja a religião, do pensamento, Sim. de lidar com as questões. Era o Molu, lá poderia ser Jeová, na Idade Média poderia ser Deus, que era esse pensamento, inclusive o Boccaccio apresenta essa coisa da ideia de que Deus está nos punindo pelos nossos pecados e depois, ou então, por causa dos pecados de outrem. Então, assim, as pessoas sempre pensam em termos de punição. E a questão da vacina, é interessante que esse movimento anti-vacina, ele não morreu, pelo contrário. Não. Ele está presente. Eu estava vindo agora, enquanto eu estava vindo para aqui, eu vi em um grupo que eu participo, uns áudios que estão ali já há alguns dias, mas eu estou envolvido com outras coisas, não parei para poder ver esse áudio, ouvir esse áudio. E ouvindo o áudio, o pessoal advertindo no áudio que as pessoas precisam ter cuidado com as máscaras que seriam fornecidas, teoricamente, pelo governo, porque essas máscaras, elas estão vindo contaminadas, elas são produzidas na China, estão vindo contaminadas da China, e elas estão chegando aqui no Brasil, seriam distribuídas, porque o propósito seria eliminar uma grande parte da população. Então já evoluiu, porque a vacina da gripe é para matar os idosos também. Sim, mas é para matar idosos, justamente as pessoas frágeis, mais doentes e tal. Então, para matar todas as pessoas. Mas aí ele faz questão de reforçar no áudio que não é o governo chinês que está fazendo isso, mas é um grupo chamado de Illuminatis. Sim. Né? Que eles dizem que controlam todas as coisas, e a China foi escolhida para ser o país que iria levar à frente esse projeto. Então, aí ele dá um exemplo que nos Estados Unidos o governo norte-americano apreendeu, sei lá, uma quantidade muito grande de máscaras que viriam para outros países, inclusive para o Brasil, e depois disso, então, começou a morrer gente. É uma prova de que todas as pessoas que usam essas máscaras, a maioria vai morrer. Então, assim, você percebe que esses momentos são momentos que vão criando tantas ideias e, de repente, muitas pessoas começam a ser acusadas. E o pior de tudo não é isso que nós estamos colocando. Esse discurso que eu ouvi no áudio é um discurso religioso. Ele conversa dizendo, irmãos, é como se fosse uma advertência de Deus para as pessoas. Entende? E aí, essa é uma questão presente. Você está falando sobre a peste negra da segunda metade do século XIV, de se achar o culpado, de se dizer quem é o culpado, e se usar o momento para o processo político, e o culpado é o judeu, o culpado... Então, aí vem, eu citei esse 1904, esse fato das religiões de matriz africanas, que com o fanatismo religioso também, que foi contra veementemente, e teve um papel importante para que fosse abortado o processo de vacinação. Interessante que 4 anos depois, todo mundo vai voluntariamente tomar vacina quando a coisa aperta. Né? Aí eu estou olhando aqui para a história e pensando, bem pertinho da gente, 1980, com a AIDS. Está falando sobre pandemia, fé e fanatismo religioso. A gente viu fanatismo religioso de religião de matriz africanas, lá em 1902, né, 1904, e não foi diferente em 1980. Com a questão da AIDS. Quem não ouviu, que é nessa época que a AIDS era tinha uma relação direta com a promiscuidade. Isso, e que Deus estava punindo os homossexuais. Era uma punição de Deus. E que a AIDS era doença de gay, de homossexual. Eu, na época, era adolescente, e que isso se estendeu por toda a década de 80, né? Eu convivi muito com isso. Sim. Inclusive com esse o discurso da igreja. O discurso da igreja era esse, e a gente pensava assim, não, a AIDS é uma doença que Deus está punindo os gays, e você vê qual é a voz que a gente dá para o fenômeno. É uma voz que vem da religião, mas carregada de um fanatismo religioso. E aí a minha preocupação é o que essa voz autoriza. Sim. Né? Porque primeiro começa com encontrar os culpados, depois vem o discurso contra esses culpados, e o que vem a seguir, se não se toma
uma atitude se não se repensa, e por isso eu agradeço muito essa oportunidade da gente estar aqui discutindo essa questão, as consequências graves que isso pode trazer em termos de que rumo isso tomará, se será de violência contra essas pessoas, né? A discriminação contra gays, já foi reforçada mais ainda com esse discurso, além de todo um processo de discriminação, de preconceito e de perseguição que gays têm sofrido ao longo da história, Sim. Né? Ainda vem mais essa carga que reforça esse discurso e reforça esse preconceito. E aí o caso, por exemplo, citando aqui o exemplo da Idade Média, a consequência foi a morte de milhares de pessoas inocentes que não tinham culpa nenhuma. O problema é que a medicina da época era muito elementar, os médicos não conseguiram entender. Inclusive, muitos médicos, a maioria dos médicos na Europa morreu por conta do contato inicial com essas pessoas. Algumas pessoas morriam com 3 dias no máximo, que elas começavam a sentir os sintomas, morriam. Então, assim, muitos médicos morreram e depois se percebeu que a praga passou. E a praga passou não foi porque mataram judeus, os culpados. A praga passou porque, segundo o que se sabe hoje, é que o corpo humano vai desenvolver anticorpos. Sim. E, ao longo do tempo, há uma tendência de nós sermos mais resistentes a essa invasão, né, desses vírus, e então a praga automaticamente ela vai perder a força. Ela pode perder a força. Então, esse seria um dos processos. E outro seria o caso de encontrar uma vacina, o caso da gripe mesmo, que a gente toma vacina todos os anos, ou a grande parte toma vacina todos os anos, é exatamente por isso, porque o vírus vai mutando, vai tendo uma mutação, e é preciso desenvolver uma nova vacina para poder impedir que esse vírus leve as pessoas à morte. Então, se pensar que esse elemento religioso, ele precisa ser muito pensado, e aí pensar qual é o lugar e a posição da religião, nesse momento, eu acho que isso é interessante para nós. Pensar assim, como nós nos posicionamos diante de um momento como esse, pensando assim ao longo da história. Seria atacando a ciência? Seria alimentando teorias da conspiração? Ou será que seria o momento da religião perceber que, nesse momento de pandemia, era o momento também da gente demonstrar a importância da nossa fé, ou ficar mais claro qual é o significado real da fé, né? Eu acho que seria o momento da gente pensar como isso, e a gente tem visto iniciativas interessantes. Sim, tem muita gente feito muita coisa interessante, né? Sim. Ao invés de condenar a ciência, que a ciência é a nossa grande aliada nesse momento, não é? Naquele momento, lá na Idade Média, as pessoas não tinham a ciência como nós temos hoje. E hoje, assim, eu vou te falar uma coisa, pastor. Eu fico muito grato a Deus por nós, nesse momento, termos tantos pesquisadores em toda parte do mundo, no Brasil, na Europa, na América, na Ásia, em toda parte do mundo, debruçados sobre esse problema, tentando encontrar uma solução o mais rápido possível. E aí eu fico pensando, a partir da minha perspectiva cristã, eu fico pensando, eu tenho motivo aqui para poder agradecer a Deus, que deu tanto ao homem a capacidade de compreender questões como essa. Volta e meia, alguém me pergunta assim, pastor, sobre ciência e religião, assim, como se fossem duas coisas indistintamente, que não cruzam o caminho uma da outra, aqui é o meu território, sendo, na verdade, assim, não existem fronteiras muito bem definidas sobre ciência e religião. Por exemplo, para o que é conveniente, a própria religião, se a ciência descobre alguma coisa que está relacionada ao texto canônico, alguma referência histórica, antropológica, aí a religião, e principalmente a de tradição cristã, é a primeira a divulgar e falar, porque a ciência disse, a ciência provou, a ciência falou. Mas, em contrapartida, uma situação como essa que a gente está vivendo, não é uma fala
de religião em si, mas de alguns segmentos da Sim, religião. Claro, é bom que a gente deixe claro isso, né? Não É abrangente. Porque senão isso. a gente vai condenar a religião e não é a religião. Aí começa a dizer, não, porque a ciência está falando, mas Deus está dizendo, Deus está comunicando, Deus está... Isso, na sua concepção, se configura uma espécie de fanatismo? A gente pode considerar como fanatismo também esse posicionamento de quem enxerga o que a gente está vivendo dessa forma? Não, principalmente, pastor, se essa fala vem de pessoas que pensam as pesquisas científicas de forma conveniente. Porque, em outros casos, ela poderia estar condenando esse mesmo grupo de cientistas, se ele, por exemplo, fizer alguma descoberta que contraria alguns dos nossos cânones, ou talvez não nem tanto isso, mas algum do nosso pensamento ou do nosso imaginário. Porque tem um texto interessante de George Deby, que é As Três Ordens do Feudalismo, que ele discute o discurso ideológico do período do feudalismo, que dividiu as pessoas em 3 grupos: os que trabalham, os que oram, e os que laboram, os que oram e os que guerreiam, ou seja, o rei, o bispo e depois os camponeses que produziam o alimento, e querendo fazer com que todos se encaixassem dentro desse esquema, como se só houvesse esses 3 grupos naquela época. É a ideologia da época, né? E ele traz uma discussão interessante para a gente perceber essas construções. E aí você começar a pensar o seguinte, que o fanatismo, ele em algum momento ele está aprovando essa ciência, mas em outro momento ele vai discordar que lhe é conveniente. do que lhe é conveniente. Então, nesse caso, é uma atitude fanática porque ele não está, de fato, defendendo o pensamento científico, mas apenas defendendo o reforço que ele recebeu a um ponto que ele já tem como sendo intocável, como sendo certo. Pode ser uma manifestação. Né? É bom que se diga que o fanatismo é um termo genérico, né? Sim. Então ele se aplica a qualquer coisa. Claro, fanatismo político, futebolístico, enfim. Apesar de ter surgido a partir da religião, mas ele tem, o fanático ele está presente em todos os espaços. Sim. Então, geralmente, tem alguns textos aqui de um autor, Raimundo de Lima, um texto dele, O Fanatismo Religioso, entre outros, que é um breve ensaio, e ele traz assim, algumas características do fanatismo que eu achei interessante. Um deles o fanatismo é alimentado por um sistema de crenças absolutas e irracionais que visa servir a um ser poderoso empenhado na luta contra o mal. Isso é interessante porque na percepção do fanatismo só existem 2 mundos. De um lado está o bem, do outro lado está o mal. O bem é ele. O bem é o meu pensamento. O bem é aquilo que eu acredito. As minhas crenças, elas fazem parte do bem. E o mal é tudo aquilo que não concorda com o meu pensamento. Então, assim, esse pensamento maniqueísta, né, de pensar que a ideia maniqueísta, que infelizmente dirige o pensamento cristão, mas ela não é cristã, ela é persa. Sim. É de origem persa, o maniqueísmo. Então, assim, o maniqueísmo que divide o mundo entre o bem e o mal não deixa espaço para um terceiro ponto, uma terceira posição. E não me permite também dialogar, porque o que está do outro lado é o mal. Então, assim, o fanatismo me impede do diálogo. E me impede de perceber, porque eu vejo a partir da lente das minhas próprias crenças, que eu não me atrevo a julgar e a questionar as minhas próprias crenças. Tira essa percepção da realidade, porque você já tem um conceito formado, fechado, não abro mão disso. Não abro mão disso. É uma das definições de fanatismo. Sim. Então, isso é muito forte, então eu não tenho que dialogar, não tenho que ouvir. Não tenho que ouvir. É. E aí eu preciso pensar, quando eu digo que eu não tenho que ouvir, como se só existissem 2, eu esqueço que o mundo em si, uma das características fundamentais do mundo se chama pluralidade. Não tem como eu estar dentro de uma sociedade onde só existem 2 formas. E se esse é o bem, se esse grupo que acha que o bem, que ele faz parte do bem, ele quer
impor o seu pensamento sobre a maioria. E aí que surgem as violências, porque as maiorias ou se enquadram, ou então elas precisam ser eliminadas, porque ela vai ser uma ameaça a esse modelo de pensamento e de sociedade que o fanático tem na sua cabeça. E ele acha que é o modelo perfeito, ideal, acabado, o verdadeiro paraíso na Terra. Se você em casa estiver tendo a percepção que eu estou tendo aqui com o pastor Gilvan, o negócio tá bom. Quem está chegando agora aí, está acompanhando a gente está conversando sobre fanatismo, né? Ou pandemias, fanatismo e fé, com uma análise histórico-teológica. O pastor Gilvan, ele é historiador, formado pela UNEB, também tem pós-graduação em áreas que tratam sobre... A pós-graduação é educação e interculturalidade. Na verdade, eu estou em fase de conclusão dessa pós-graduação. Eu faço esse curso no IFBA, em Porto Seguro, e me permite também ter esse olhar, porque sim, a ajuda interculturalidade demais. lhe faz perceber essas relações entre as diversas culturas dentro do universo. Né? E o pastor Gilvan tem feito uma análise histórica das pandemias e tem relacionado isso com o comportamento religioso em respectivas épocas, e a gente tem sempre feito uma ponte com o que a gente está vivendo hoje no século XXI, né? Você que está em casa, você tem perguntas para fazer, pode fazer aqui pelo chat, tá? E eu vou estar fazendo essa pergunta do pastor Gilvan e a gente vai conversando também. Vamos lá, pastor Gilvan. Continua. Muito bem. Então, assim, quando nós pensamos, eu falei que o maniqueísmo ele não é cristão, mas ganhou uma acolhida muito grande no mundo cristão. Eu me converti em 89, e é interessante, quando eu me converti, eu passei por um processo de mudança tão radical na minha vida, na minha percepção de mundo, que eu realmente não conseguia perceber outra relação dentro do universo. Mas, com o tempo, eu comecei a questionar algumas coisas. E esse questionamento me levou a descobrir outros universos e perceber que as coisas não eram tão contrárias quanto se pensava. Por exemplo, eu lia alguns textos, de alguma forma críticos, a pensadores como David Hume, como Voltaire, como Karl Marx. Os existencialistas que ajudam. Os existencialistas. Eu li muitos textos assim da perspectiva religiosa que praticamente condenavam esses autores e já criavam um bloqueio. Então a gente já ficava pensando, espera aí, não vou ler esse autor porque ele é anti-Deus, ele é contra Deus, ele é ateu, ele é sei lá o quê. E eu me atrevi a ler e resolvi ler. E um dos textos que me chamou muita atenção, que eu acho que é fantástico, é exatamente um desses caras que eram acusados, que é o Voltaire, que ele escreve um texto no século XVIII, tratado sobre a intolerância, em que ele demonstra, a partir da forma como a igreja europeia lidava com determinadas situações, o cristianismo europeu, agora já dividido entre protestantes e católicos, e a França acaba se tornando um desses centros de disputa entre católicos. Então, a chamada Noite de São Bartolomeu é uma coisa, um capítulo assombroso da história do cristianismo, né, na França. Então, assim, a forma como lidava de guerra e de disputa entre católicos e protestantes faz com que Voltaire se pergunte se o Cristo das Escrituras, nesse texto, ele realmente concordaria que a sua palavra deveria ser pregada a ferro e fogo, tendo que eliminar os diferentes, que a gente sabe. Sim, que a reforma protestante não foi uma coisa pacífica, foi violenta. Eram pensadores de tradição cristã, a maioria deles. Pronto, então você percebe que eles tinham uma dimensão do entendimento religioso. No entanto, se deram a oportunidade de ler outros textos e ampliar essa cosmovisão, de perceber de modo diferente do discurso, né? O Foucault diz algo interessante, ele vai falar a questão da paleta ideológica do Estado. Sim. Aí ele vai dizer que tem duas formas de a gente fazer o processo. O ideológico,
Você pelo discurso, Sim. e quando o discurso não é mais suficiente, aí vem um repressor. Vem o repressor. No processo religioso é a mesma coisa. Quando a gente começa no discurso, e o discurso não é suficiente para manter o fiel dentro daquela perspectiva, aí vem o autoritarismo, o repressor, se fizer isso, acontece isso, tiro isso, faço aquilo. Você estava falando dele. Por exemplo, a turma do Voltaire, a turma olhava para esse pessoal todo, inclusive, sobretudo, os cristãos, e tinham como o diabo. Olha, eles ficam lá. Quando, na verdade, eles estão fazendo uma análise mais realista dos acontecimentos. Ampla. Sem paixão. Eles estão de fora. Estão de fora. Eles estão de fora. Por exemplo, a gente tem no século XIX o Feuerbach, que é alemão. Uhum. Ele que é teólogo, depois vai ser discípulo de Hegel ali na filosofia, vai estudar o idealismo alemão, enfim. E ele chega no discurso religioso, ele é de tradição cristã, e ele vai dizer assim, olha, não é o Deus quem cria o homem, é o homem quem cria Deus. Ele vai dizer que Deus é projeção humana. Sim. Porque ele vai percebendo que Deus não é tudo aquilo que o homem diz que ele é muito mais. Aí você tem o próprio Freud, mais à frente, século XX. Isso é interessante, sim, pode... Você tem o próprio Freud mais à frente, e seguindo Freud, século XX, ele vai dizer o seguinte, que a religião é fruto da neurose obsessiva, é fruto da infantilidade humana, que os homens estão olhando para esse processo religioso e está enxergando na religião a imagem, projetando a imagem de pai, né? E vive. A dependência. Aí você tem um pouquinho mais lá atrás, depois do Feuerbach, você tem o Marx. Vai dizer que a religião é o ópio do povo. O ópio do povo. É o suspiro da criatura oprimida. A turma vive uma pressão social muito forte. Enquanto então na eles religião, vão para a religião, na religião encontra esse abraço. Que não seria, na verdade, uma condenação da religião, mas uma demonstração do que ela representa de fato. Não são falas de quem quer destruir o processo religioso. Pelo contrário, são falas mostrando à religião que existem outras possibilidades de reflexão. Um outro olhar, assim como o Voltaire que você citou aí. Teve uma situação, inclusive, eu acabei selecionando uma série de postagens feitas no Facebook para poder fazer uma análise do que as pessoas vêm postando, e uma delas me chamou muita atenção para esse momento, que foi... imagens produzidas nos últimos carnavais no Brasil, né? E uma delas em uma dessas apresentações das escolas de samba, tem um indivíduo representando o diabo, supostamente, com o tridente na mão, circulou vermelho, na mídia, arrastando um outro que representa o Cristo, com a coroa de espinhos e tal, como se o diabo tivesse, no discurso deles, vencido o Cristo. E aí, as pessoas transformaram isso numa coisa assombrosa, numa guerra, tal, é uma blasfêmia contra Deus. E a gente fica pensando que a gente precisa parar para refletir friamente sobre isso, porque o que está acontecendo, talvez, será que não seria aquilo mesmo olhar que tiveram sobre o Voltaire, sobre o Nietzsche, sobre o Marx, sobre a religião teve deles, uma leitura muito apressada de você se perguntar por que isso? E aí a gente pergunta, dentro da atual conjuntura da religião, principalmente do protestantismo brasileiro, e algumas vertentes do protestantismo, porque eu não sei se existe um protestantismo brasileiro ou os protestantismos brasileiros, não sei se há múltiplas formas de ser protestante no Brasil. Será que não existe, dentro de todo esse discurso das relações que estão acontecendo, da forma como a religião tem sido utilizada, os mecanismos utilizados para poder lidar com as pessoas sofredoras, discursos, às vezes, até de perseguição a grupos minoritários dentro da sociedade, minorias, por exemplo, contra os cultos afros, né? Pessoas alimentando livros escritos para poder condenar os cultos afros, satanizar e gerar o ódio de alguma forma contra esses grupos. Será que isso tudo não seria, de fato, a derrota, digamos assim? Porque o Cristo que está sendo derrotado ali seria, então, a gente pensar que não seria assim, o diabo venceu, porque os cristãos deixaram de pregar o Cristo e acabaram abraçando uma mensagem que é contrária à própria fé cristã. Será que não seria uma leitura desse tipo? Eu acho que caberia algum tipo de leitura, para a gente não ficar se precipitando e levando as discussões para um olhar muito extremo, porque senão
nós poderíamos mais tarde perceber que, assim como as pessoas do passado condenaram determinados autores, escritores, aqueles que chamaram a atenção, por exemplo, o Boccaccio, a obra dele, o Decamerão, foi claro, ele vai de encontro com todo esse modelo de sociedade do século XIV, não é? As estruturas sociais, políticas, né? A moral da época, não é? Então, assim, ele vai ser criticado muito por isso. E hoje a gente olha para lá e consegue ver com mais clareza as coisas, entende? Então, seria um momento da igreja, mesmo quando ela está sendo atacada, não seria o momento dela parar, pensar e dizer: a maior função da igreja, e o maior compromisso da igreja não é amar? Sim, se resume. Quando a gente está falando de pandemia, de fé e de fanatismo, esses pontos que foram colocados agora, então nos dá a entender que essa visão hermeticamente fechada do processo religioso cristão, que é o ponto que a gente tem conversado aqui, essa visão hermeticamente fechada da religião, sem considerar pontos da ciência, outra perspectiva, outros pensadores, isso se caracteriza como um fanatismo religioso também? Pode-se pensar em fanatismo religioso? Pode-se pensar em fanatismo religioso, porque uma das características fundamentais e que não aparece inicialmente seria uma reação a uma ameaça externa. De alguma forma, o medo está inserido, que é uma das características. O fanatismo também ele nasce do medo. O medo do outro, o medo do contato. O outro me ameaça. É uma reação a essa ameaça. O outro não revela a Deus, o outro me ameaça. O outro me ameaça, entende? Então, assim, tudo que ameaça o meu sistema de crenças e eu me coloco contra, de forma violenta, e isso me leva a ações violentas contra ou a tentativa de eliminação do outro, seria uma atitude fanática, porque tem uma outra fala ainda do Raimundo de Lima, que diz o seguinte: para o fanático religioso, não basta adorar um Deus vivo como Senhor absoluto, é necessário ser soldado dele na terra, lutar pela causa superior, pregar, exorcizar, forçar os infiéis ou divergentes à conversão absoluta a qualquer preço. Então, assim, se eu me coloco nessa posição, eu posso estar agindo de forma fanática e, ao contrário do que eu estou pensando, eu não estou cumprindo a missão do Cristo. Cristo não foi fanático, não é? Seria isso, pastor. Vamos ver aí o que o senhor tem. Nesse período de pandemia, eu tenho me voltado a ler alguns textos, juntamente com a Bíblia, né? Sim. Eu tenho lido um bom exercício, o problema, né, do sofrimento de C.S. Lewis. C.S. Lewis. Que a gente já conhece a história da Segunda Guerra, e ele ia para a rádio e era uma voz de esperança em meio à desesperança, sim, né? Sim. Eu voltei a ler A Peste, né, do Camus, Albert Camus. Estou lendo esse texto. Estou lendo um teólogo holandês, Henry Nouwen, também um padre que trata muito do tema do sofrimento. Paul Brad, que trata do sofrimento, ele que atua com os leprosos também. São textos que nos fazem olhar para a dimensão do que a gente está vivendo e não ser precipitado em afirmar, em dizer: isso é uma punição de Deus, isso é coisa do Apocalipse, isso está vindo aí para mostrar que o homem está errado e que agora tem que consertar tudo. Enfim, é uma visão mais incisiva em relação à pandemia, né? A gente pensar de forma mais equilibrada o momento, porque esse momento vai passar, né? E o que a gente fez vai ter um significado. A nossa atitude, a nossa ação enquanto cristãos, enquanto religiosos, ela vai ter um peso para esse momento. Eu entendo, e quando eu venho discutir isso, eu fico muito preocupado com uma questão, porque eu entendo que enquanto nós estamos aqui discutindo, do outro lado, existem milhares de pessoas morrendo por causa desse problema que nós estamos enfrentando agora, não é? Essa é uma questão desesperadora, a gente não pode negar,
porque é o momento em que todas as pessoas começam a se sentir frágeis. E eu acredito que uma discussão como essa ela vai servir para o seguinte: nesse momento, o que se espera não é que os cristãos agora acreditem que eles devem se entregar ao desespero e tal. Não, porque a mensagem cristã é uma mensagem de esperança. O Apocalipse, por exemplo, quando as pessoas leem o Apocalipse, e aí esse momento é o momento de se pensar primeiro no Apocalipse, mas primeiro se pensa nas tragédias, nas mortes. Mas o Apocalipse, pelo contrário, ele é uma mensagem de esperança. Isso É João dizendo para as pessoas que estavam sofrendo a perseguição no final do século I, dizendo para eles, olha, no final, o reino de Deus triunfará. Revela, o reino de Deus está acima de tudo revela isso. a incapacidade da cristandade de avaliar o texto bíblico sem a lente única do sacerdote local, porque o texto ele é usado com o espírito ameaçador. Sim. Quando, na verdade, a ênfase do texto não é ameaça. Não, é esperança. Esperança. Você tem João preso lá, um preso político na ilha de Patmos, né? Exatamente. Por Domiciano, e o João ele está trazendo, através de escrita, claro, de código, porque a turma fala assim, não, esse velho está meio gagá, então deixa sair o que ele está escrevendo, não diz coisa com coisa. E vai para a mão das pessoas. Gente que tem esposa sendo levada como escrava, filhos sendo vendidos como escravo, perdendo a terra, Roma veementemente cobrando impostos de tudo, pedágio, porcentagem da agricultura, da plantação, tudo. E pega um texto que está escrito assim, vai vir um novo céu, uma nova terra, que vai enxugar do rosto toda a lágrima. É um texto de esperança. Há nada tão eficaz para um povo que está sofrendo do que a esperança. Nada. É um texto de esperança. Exatamente. Então, assim... E continua sendo um texto de esperança. Continua sendo um texto de esperança. A pensar, então, que esse texto que a gente lê e a narrativa parece ser assombrosa, na verdade é um texto de amor, é uma carta de amor. Sim. É Deus dizendo, e é interessante que essas pessoas que estão sofrendo lá, elas não estão sofrendo porque cometeram um crime, porque Deus as está punindo. Elas estão sofrendo simplesmente porque elas divergem da maioria, elas são cristãs. Pelo menos pela condição dela de ser cristã. O sofrimento inicial voltado para os cristãos, porque a carta é para os cristãos. Então, assim, fora os demais grupos dentro do Império Romano que estão enfrentando, na verdade, essa arbitrariedade do poder, né? Então, assim, é preciso pensar que a carta do Apocalipse, então, é uma dessas mensagens. E aí, o que é que isso nos ensina? Em que momento como esse, nós precisamos nos apegar, e aí a fé faz com que a gente se apegue à esperança, e a esperança pode estar tanto em uma cura divina, como também em uma solução que vem da ciência. Será que a resposta de Deus para a calamidade é somente Deus fazendo milagre e curando todas as pessoas que estão doentes? Ou a resposta de Deus pode ser uma cura através da ciência? A gente precisa pensar nisso. Se você é cristão, a esperança faz com que você acredite que, independente dessa circunstância, existe um Deus ao qual nós recorremos em momentos de angústia. Então, assim, não é para você perder a esperança, mas poder pensar de forma equilibrada essa situação, esse momento. Eu fiz algumas anotações, Gilvan, e queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre algumas matérias, algumas principais matérias que circularam aí o mês de março, o mês de abril, que envolve a comunidade evangélica brasileira, né? Sim. Por exemplo, o Le Monde, né, que é um jornal francês, no dia 2 de abril, a matéria dizia o seguinte: no Brasil, evangélicos negam o perigo do coronavírus. Poder 360, no dia 3 de abril, dizia assim: evangélicos fazem coro com Bolsonaro e negam riscos do coronavírus. A BBC News Brasil, no dia 17 de março, um texto do Leandro Machado, dizia assim: de cultos online a não leia notícias sobre pandemias, como as religiões estão lidando com o coronavírus no Brasil. O G1 traz uma matéria também sobre o Chile, né? O Chile que tem 3 milhões de fiéis evangélicos, dizendo o seguinte:
Pastor evangélico morre por coronavírus no Chile após culto com 300 pessoas. E não para por aí. No dia 31 de março também, e esse foi o que mais impactou e rodou o mundo inteiro, que foi um jornal de peso, o New York Times, dizia que a pandemia, a culpa era dos evangélicos. E vinha um enunciado falando assim: o caminho para o inferno do coronavírus foi pavimentada pelos evangélicos. E isso foi uma polêmica no mundo inteiro e lá nos Estados Unidos. Então, e dizia que 2 pontos eram abordados: contradizendo a ciência, que os evangélicos contradiziam a ciência e desafiaram as ordens de saúde pública. Aquela ideia de que eu vou ser curado, Deus vai me curar, eu vou ficar aqui, não vai vir, pelas suas pisaduras vamos ser sarados, aqueles textos que a gente usa, já sabe, são textos clássicos. O TRP português, no dia 31 de março também, colocou assim, ó: ministro da Saúde francês corrobora que reuniões evangélicas causaram a disseminação do coronavírus. Isso você deve ter visto, a turma de casa também, essa reportagem. Mais de 2.000 pessoas, entre 17 e 24 de fevereiro, estavam em reunião, né, evangélica, e dali gente de várias cidades, e dali foi disseminando e saiu por todos os lugares essa pandemia. Tem vários aqui. Por exemplo, pastor coreano, né, pastor Lee, pede perdão, né, isso foi muito forte, essa cena. Ele pede perdão por esconder que sua igreja era um foco de contaminação e por descumprir determinações, né, de segurança e de toda a estrutura que é recomendada para conter o avanço do coronavírus. O que você me diz, Gilvan, sobre isso? É o que eu estava falando há pouco. Tem fanatismo nesse negócio aí? Vamos pensar, né? Bom, para pensar. O que eu estava falando, que o que nós vamos deixar como legado depois desse coronavírus? Qual a lição que o mundo evangélico vai deixar? E aí, eu queria identificar algumas questões principais aí. A primeira delas seria uma coisa ligada a essa negação da ciência, que é um movimento que não é um movimento somente religioso, mas ele também é político, né? E de alguma forma também, ou seja, ele ganhou os meios políticos, não só religiosos. Eu vejo, Gilvan, a negação da ciência como uma estratégia política. Também, mas é exatamente isso. Ele é político, ele é reforçado pelo meio político e ganhou peso, principalmente a partir da eleição do presidente atual dos Estados Unidos. Essa negação da ciência, de alguma forma, eu estava assistindo parece-me que ou li um artigo ou foi uma reportagem em que falando exatamente sobre isso. Por que as pessoas estão negando a ciência? Não, foi uma entrevista uma entrevista, parece-me que do UOL, alguma coisa assim. Parece-me com o Leandro Carnal. E uma das questões que a repórter colocou foi exatamente isso. De onde vem essa negação da ciência? Por que a ciência parou? Será que o problema está somente nas pessoas que estão negando a ciência? Ou o problema é que a ciência não conseguiu dialogar? O pensamento científico se tornou hermético, fechado, distante da maior parte da população. E as pessoas não conseguem encontrar sentido naquilo que os cientistas estão fazendo. É como se fosse assim: a ciência, o pensamento científico excluiu, é como se fosse um pensamento excludente, em que a maioria da população está de fora. Poucos cientistas, poucos pesquisadores, porque quando fala em ciência a gente está pensando somente em ciências biológicas, mas é preciso pensar que existe o cientista social, né? Existe, ou seja, um pesquisador da área de sociologia, há um trabalho incansável da área de história. Nesse processo eu fui participar de um simpósio de História das Religiões na Universidade Federal de Campina Grande, e foi a minha primeira experiência com esse mundo mais amplo da pesquisa religiosa no Brasil. E quando cheguei ali, foi que eu percebi a dimensão disto. Tudo que a igreja está fazendo está sendo pesquisado. Qualquer ação da igreja, você tem artigo, tem texto, tem livro, tem tese, tem dissertação escrita sobre. Então, assim, eu me tornei um pesquisador da religião a partir do momento que eu entrei para a universidade e percebi que havia possibilidade de, no campo da história,
a história, eu poder me dedicar ao estudo das religiões, que era o que eu já fazia, por ser religioso, por estudar, por ser pastor, por liderar a igreja. Então, eu me dediquei aos estudos no campo da religião. E aí eu consegui perceber essa dimensão. Mas a grande pergunta que eu me fiz durante o tempo que estive na minha graduação é: por que esse conhecimento que nós encontramos dentro da universidade, ele não consegue chegar a todos os espaços da sociedade? Né? Então, você percebe que uma das primeiras questões poderia ser exatamente essa. As pessoas estão de fora. E, de repente, parece-me que também tem um outro lado, que é a construção da ideia, e aí eu poderia me remeter ao século XVIII e ao século XIX, quando a ciência, ela, na verdade, se emancipa da religião e começa a se construir um pensamento religioso independente. E um dos grandes discursos que nós temos ainda hoje é sobre as descobertas, né, a teoria da evolução, por exemplo, que ainda hoje causa muito problema, muito susto. Essa disputa fez com que a religião achasse que esse desenvolvimento científico poderia ser um problema, e esse discurso ele vai sendo retroalimentado ao longo do século XIX e do século XX. A história vai responder isso para a gente, porque o século XVI, século XVII, a gente não tem essa coisa da ciência e da religião separadamente. Tinha até a filosofia natural, que era o que dava essa resposta, o que viria a ser mais à frente, essas ciências como a gente conhece. Mas século XVI, século XVII, caminhavam juntos. Até um médico, para ele exercer a medicina, na época, o aval era a religião que dava o aval. Então, era um caminho, assim, não existiam definições ainda muito claras. E mesmo assim, a religião quer protelar, quer estar controlando a ciência, que a gente percebe que os primeiros estudiosos dos astros, né, da astronomia e de outras descobertas mais do século XV, do século XVI, esses sujeitos foram enquadrados completamente pela religião. A religião querendo disputar o campo que estava nascendo ali da pesquisa, do desenvolvimento científico. O próprio Isaac Newton, que é precursor ele publica obra em que faz referência à filosofia natural, que era o que seria esse processo de ciência. No século XVIII, com essa questão do iluminismo, aí é que se começa, aí começa a mudar a cosmovisão do pensamento, né, do teocentrismo, agora entra o antropocentrismo. Isso. Aí se começa a emancipação do conhecimento científico. Exatamente. Por quê? Porque vai se desvinculando da igreja, porque a igreja ainda tinha esse poder sobre as então ciências, né? E aí começa a criar-se essa ideia de uma separação. Isso. Por causa dessa mudança de cosmovisão. Da independência da ação científica. Então, assim, e essa é uma questão que se reflete hoje, e a gente pode perceber essa reflexão, que pode ser, ou seja, não é algo novo quando ele se opõe à ciência. Por que ele está se opondo à ciência? Porque a ciência, de alguma forma, está distante, ou também porque a ciência, ou a descoberta científica, de alguma forma, em alguns campos, vão de encontro. Uma das coisas que eu ouço reiteradas vezes dentro do nosso meio evangélico, por onde eu circulo, é exatamente a ideia de que cientista é igual a ateu. Ou seja, é o sujeito que não acredita na existência de Deus. Então, quando esses discursos chegam a essas pessoas, parece-me que elas já estão predispostas a aceitarem essas crenças e entender que a ciência é um problema, até porque o discurso dos seus líderes religiosos, que é claro, quem é que está dizendo hoje, por exemplo, que nós precisamos manter o isolamento social para impedir a propagação do vírus? Quem está dizendo? Os cientistas. São os pesquisadores da área da ciência. Mas se eu for, como é que eu vou então, e aí a questão das igrejas, né? Como é que eu vou então manter o isolamento social e manter ao mesmo tempo o culto?
Olha o que nós estamos fazendo aqui. Em outro momento, talvez estaríamos aqui com dezenas de pessoas, ou centenas até, nos acompanhando. Né? Então, assim, mas nós precisamos aceitar isso. Por que nós estamos aqui? Porque a ciência disse para nós que a aglomeração é um fator de risco para a propagação da doença nesse momento. E os cientistas não estão garantindo para nós que as pessoas não vão ficar doentes. O que eles estão dizendo é, não dá para todos ficarem doentes ao mesmo tempo, porque isso vai trazer o caos, porque os médicos, o setor de saúde não tem suporte para poder cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Então, nós estamos tentando atrasar o adoecimento das pessoas. É uma coisa lógica, mas a questão é que uma coisa interessante que o Pedro Demo, que é um escritor bem conhecido da área da educação, ele coloca em um dos textos dele sobre ciência, que a ideologia, que é uma forma também, que pode ganhar uma forma fanática, quando o sujeito se fecha dentro desse pensamento ideológico dele, de mundo dele, e não consegue reconhecer o outro lado, ela está presente em todos os discursos. Todo discurso é ideológico. Esse não é o problema. O problema é quando a ideologia se coloca acima da ciência. Ele fica acima da ciência? O pesquisador, ele tem uma sua ideologia. Sim, claro. Mas ele não pode deixar que a sua ideologia se sobreponha à ciência. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa na minha área de história e eu vou para lá com uma hipótese de que determinado fenômeno é assim, assim e assado. É apenas hipótese. Hipótese. Mas eu tenho que aceitar os resultados quando eu for para campo, realizar essa pesquisa, analisar. Eu tenho que aceitar o resultado e dizer assim, a minha hipótese não se confirmou. Tem que ser justo com o resultado. Não se confirmou. Eu vou ser fiel ao resultado. A minha hipótese não se confirmou, eu tenho que aceitar. Certo? Ou seja, isso é o que o cientista faz. Mas na perspectiva religiosa, tem um outro lado. Se eu digo que essa doutrina é isso, ela tem que ser isso em qualquer situação. Então, esse é que é o problema. E quando eu digo que a minha doutrina é isto e o cientista diz outra coisa que contraria a minha doutrina, então aí eu vou ter um problema que eu preciso resolver. E o problema das pessoas com tendências fanáticas é de se fechar dentro desse campo e não ouvir o outro lado. Então nós temos aqui um fator que seria da relação da ciência apontada, né, por alguns autores, da ciência com a sociedade, do diálogo da ciência com a sociedade. Nós temos o fator religioso de líderes que veem as coisas, talvez, não sei por qual motivo, talvez seja porque se eu não trouxer as pessoas para o culto, vai diminuir a contribuição, isso é fato, vai diminuir a contribuição, e eu preciso mantê-las aqui para as manter contribuindo, uma coisa bem pragmática, que é um tanto, não estou afirmando isso, mas parece-me, olhando assim de longe, parece-me que tem uma relação, é a questão da gente saber posteriormente, pode ser um ponto. E o outro ponto é que as pessoas no Brasil, e aí eu me assustei quando eu comecei a estudar e analisar o fenômeno religioso, pastor, é que em algum momento eu percebi que nós éramos uma democracia do ponto de vista da nossa nação, temos uma democracia, temos uma Constituição, mas alguns grupos religiosos vivem como se estivessem sob dois comandos. O primeiro comando seria a democracia, a Constituição, certo? Nós seguimos de acordo com a Constituição. Mas, por outro lado, nós temos um governo autoritário dentro de uma democracia. É quando o governo da igreja se torna autoritário, as pessoas vivem em dois mundos. Um mundo democrático, que é a nação, a sociedade, de forma ampla, mas, ao mesmo tempo, no seu espaço de convivência social, que é a igreja, ele vive num mundo autoritário. Então, ele passa mais tempo ouvindo o discurso autoritário do que o discurso democrático. E ele se acostuma, porque o discurso autoritário ele é muito prático. Faça isso ou aquilo, você tem duas ou três coisas para fazer. Você não precisa pensar. Não precisa pensar, não precisa refletir. Não existe reflexão. Entende? Então, e aí vem o uso ainda da autoridade divina, que é uma coisa que já era para a gente ter perdido há muito tempo, do líder como essa autoridade absoluta divina, o representante de Deus na Terra, que realmente ele é a fala e a voz de Deus, ele falando é o próprio Deus falando,
basicamente isso, é bem medieval, mas me parece que ainda está muito presente. Então, essa percepção da vivência desses dois mundos me fez me perguntar se em algum momento essas pessoas não estariam sendo preparadas, de alguma forma, inconscientemente, para aceitar com naturalidade um rompimento democrático. Porque ele vê mais perfeito o mundo autoritário, tanto que em algumas situações as pessoas reconhecem a voz de Deus mais no grito, na voz autoritária, na voz, e parece-me que na voz que se impõe, que deixa claro o caminho é esse, não tem outra escolha. Ele parece que reconhece a voz de Deus mais nisso do que no sujeito que fala, que conversa. Isso é que histórico, dialoga. né? Você, como historiador, sabe disso. Isso é histórico. E aí o resultado é isso. Aqui nós temos a voz dos cientistas, da medicina, nos advertindo, dos governos mais equilibrados no mundo, e alguns que não eram tanto equilibrados, mas nesse momento pararam para refletir diante da realidade, quando viu as pessoas começarem a morrer mesmo, e tinha que tomar. Mas do outro lado nós temos um discurso dizendo, não, espera aí, isso aqui é Deus que vai resolver, essa coisa aí é a conspiração que está vindo não sei de onde, é porque querem destruir a nossa nação, querem destruir a nossa cultura, e coisa, assim, tem relação com pensamentos de governos de esquerda no mundo. Então, assim, é uma série de discursos que faz com que as pessoas comecem a aceitar que realmente quem está querendo impedi-la de ir ao culto está contra Deus, está contra a verdade. Existe um ponto, que ela reconhece. Um ponto positivo. Talvez seja nesse momento de pandemia, assim, vários pontos positivos. Destacarei alguns, por exemplo, durante a história, todas as vezes que ocorreram momentos difíceis de crise, Sim. foram momentos de grande produção. Sim. Né, na arte, na música, e a gente vai ter, eu acredito, de tudo isso aí. Por quê? Porque é um momento de introspecção, é um momento de reflexão, você abre mão de conceitos e você incorpora outros novos conceitos, e eu acredito que no ambiente religioso, eclesiástico, não está desprovido desse tipo de situação. Sim. Há sim uma reflexão, inclusive desse estigma de que a ciência está aqui, de que a religião está aqui, que não, pelo contrário, a própria religião, a própria ciência hoje, ela já tem pontuado de que a ciência não consegue dar conta do ser humano em sua totalidade. Claro, até porque se disser que não pode, tem. Seria algo que não é científico. E tem um lugar da espiritualidade. A ciência não pode ser autoritária a esse ponto não, de achar que ele está não. E tem um lugar da espiritualidade. Por exemplo, as ciências, elas afirmam o seguinte, que o lugar da espiritualidade para esse enfrentamento da crise. Sim, claro. É de fundamental. Só que a gente tem que entender que a ciência dá conta de alguns elementos e de uma parte, e a religião, com toda a sua espiritualidade, o seu jeito de lidar com o sagrado... Com tudo que foi acumulado ao longo de perfeito, a gente consegue ter essa outra margem do rio que a gente consegue contemplar, encontrar ajuda e solução e apoio. Não são coisas que se divergem, pelo contrário, são situações que se completam. E uma não está para contrapor a outra. A gente fala assim, vamos colocar Bíblia e ciência. São duas questões distintas, não há como trabalhar. A ciência trabalha pela lógica, monta-se um silogismo, premissa maior, premissa menor, para ter um resultado, se falacioso ou não. Trabalha em categorias da lógica. A Bíblia não ser científica. Não, de forma alguma. Não tem como. Então, você traz a Bíblia para um discurso que envolve categorias lógicas, que envolve o silogismo, que envolve um pensamento racional, isso... Tem uma frase que... É uma discrepância enorme nisso. Tem uma coisa interessante que acontece muito comigo. Eu estou na sala de aula discutindo algum tema, e eu estou discutindo o tema. E, por várias vezes, alguns alunos se perguntaram se eu era ateu, até já perguntaram se eu era do candomblé. Sim. E aí, quando vem me questionar, porque quando descobrem que eu sou pastor, e dizem assim, mas você é pastor? Eu falei, mas acontece que o governo do Estado está me pagando para discutir ciência, não está me pagando para discutir religião. Então, eu estou aqui para poder falar o que eu estou discutindo a partir da perspectiva científica. Ou seja, da história, ou seja, da sociologia, seja lá qual for o que eu estou discutindo. Agora, o que eu não nego é a minha fé cristã, quando as pessoas me abordam, quando chega o momento oportuno de dizer. Porque eu acho que na condição de professor, eu não estou na sala de aula para fazer proselitismo. Eu estou na sala de aula para discutir o conhecimento.
E é para isso que eu recebo, é para isso que eu estou ali. Agora, e não estou ali também para negar a religião. Mas aí, quando eu falo da religião, não estou falando apenas da religião cristã. Não estou na sala de aula para negar religião nenhuma. Estou na sala de aula para discutir tudo. Pastor Gilvan, o negócio tá bom. Eu vou fazer aqui algumas perguntas da turma do chat que está em casa. É uma pergunta do Maurício Silva, que está assistindo a gente. Maurício, meu amigo. Bom ter a participação sua aqui com a gente. Obrigado por estar participando. Pastor, baseado no panorama atual, como o fanatismo e o ceticismo podem influenciar a igreja e quais os cuidados que ela precisa ter para não perder a verdadeira fé? Quais os cuidados? Fanatismo, ceticismo, como ele pode influenciar a igreja e quais os cuidados que a igreja precisa ter para não perder a verdadeira fé? Eu acho que são dois campos extremos, né? Sim. Ceticismo, que seria o momento em que as pessoas param de acreditar completamente, ou duvidam, passam a duvidar de tudo. E, por outro lado, o fanatismo, quando as pessoas se agarram a apenas uma partícula do que ele considera ser realidade e começa a acreditar que aquilo é a única tábua de salvação do planeta. Então, assim, fugir de dois extremos. Eu partiria, nesse caso, seria o meu pensamento, que esse é o momento da gente encontrar uma coisa interessante. Para nós que utilizamos a Bíblia como base e fundamento da nossa fé, cair no ceticismo eu acho um tanto difícil. Porém, o fanatismo está muito mais próximo de nós. Porque o fanatismo, ele nasce, muitas vezes, ou se alimenta de uma interpretação equivocada de determinados textos das Escrituras. Ele pode acontecer... Ou de ideias. Ele pode acontecer de modo inconsciente, esse fanatismo? Às vezes ele pode surgir, eu acredito que sim, pastor. Você nem se percebe? Você não percebe que você está... Porque você está agarrado a uma ideia de Deus. Sim. Por exemplo, se eu estou agarrado a uma ideia de um Deus que ele... Em algum momento, ele se levanta para colocar as coisas no lugar no planeta e ele resolve, então, trazer uma tragédia para colocar as pessoas no lugar, no eixo. Então, eu vou começar a perceber que algumas pessoas que supostamente são as causadoras desse mal, elas estão precisando disso mesmo. Então, eu vou aceitar que os inocentes morram, mas é porque Deus está fazendo isso para colocar as pessoas no eixo, para punir. Essa é uma visão distorcida de Deus. Porque eu não posso olhar a relação de Deus com Israel e com as nações vizinhas, aos hebreus, né, melhor dizendo, do povo hebreu, que é o texto histórico, né, do Antigo Testamento. Eu não posso olhar essas relações e a ideia que eles tinham de Deus na época, o pensamento, o que é o Deus? O Deus de Israel é o Deus da tribo de Israel. É o Deus territorial, É o Deus territorial. Era parte da cosmovisão do período. Do período. Nessa época, todos os povos pensavam assim. Quando uma guerra é vencida, foi o meu Deus que me deu vitória contra o outro Deus. A disputa, por exemplo, de Golias contra Davi... Era o Deus filisteu. Era o Deus filisteu contra o Deus cristão. Hebreu. Davi entrou na guerra exatamente por isso, porque o que estava em jogo ali não era o rei de Israel, era o nome do Deus cristão, desculpe-me, o Deus hebreu. Então, essa é uma questão. Mas se eu pego isso e começo a me perceber como sendo eu, o hebreu, o povo hebreu, o povo Israel de Deus, do Antigo Testamento, diante dessa realidade, eu vou perceber sempre essa relação. O meu Deus contra os outros deuses. Mas quando a gente vai analisar os textos bíblicos à luz da melhor interpretação do texto, que eu diria, que é a interpretação de Cristo e dos apóstolos, essa leitura que eles fazem do texto do Antigo Testamento, né, a leitura que Cristo faz, ouviste que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ele está dando o seu pensamento sobre aquilo que já estava sendo ensinado. Moisés disse, mas eis que te digo. Eis que te digo. Então, assim, essas interpretações que foram feitas e que foram equivocadas de Moisés, Cristo está dizendo ali, colocando um ponto de vista diferente.
E aí a gente vai perceber que a relação de Cristo com todas as pessoas que o cercam, sejam prostitutas, as pessoas excluídas da época, eu acho fantástico Jesus, quando as pessoas querem uma prova do que significa do amor, ele, ao invés de usar como exemplo um Abraão, usar como exemplo um grande personagem da história hebreia, ou da religião judaica, ele vai buscar um sujeito que pertencia certamente a uma religião pagã, contrária. Ele foi buscar quem? Ele foi buscar o samaritano, como exemplo do amor. E aí será? E aí eu fico como parte desse ensino peripatético, né? Então, como é que eu, como cristão, nesse momento, vou fugir desse olhar mais flexível do texto e pensar que o Cristo, que nos orienta a vivenciar, ele foi capaz de tomar como exemplo do amor de Deus que ele estava ensinando, um samaritano? Como é que eu vou aceitar que numa sociedade onde o sujeito está querendo fugir de ser visto como uma prostituta, ele vai lá e almoça com essas pessoas, ele convive com essas pessoas? Como é numa sociedade que a mulher que comete adultério, ela tem que ser apedrejada, e esse Cristo vai lá e diz para ela, não, também não vou te condenar. Então, assim, essas relações nos permitem fazer uma leitura mais equilibrada das Escrituras, e aí eu convivo com muito tempo, porque muitas pessoas, inclusive em uma dessas palestras que eu estava participando na faculdade, um rapaz também, um professor também, formado em História, ele ficou me ouvindo e depois ele me perguntou assim, como é que você consegue, com essa visão que você tem do cristianismo, continuar cristão? Essa pergunta foi interessante, é como se você dissesse assim, é difícil ser cristão com essa percepção, não há compatibilidade. Por quê? Porque na perspectiva dele, certamente, o cristão que ele imagina, não é os cristãos que buscaram dentro da leitura mais aprofundada. Ele não lembra do cristão que ele percebe, Martin Luther King, isso, ele não lembra dessa turma que tinha uma visão mais ampla. Do cristão, certamente, seria esse sujeito que vai para a rua, que vai afrontar as outras religiões, o seu discurso religioso e tal. Então, assim, realmente há um perigo. E aí eu diria que a solução seria a gente retomar o texto bíblico a partir de uma perspectiva mais neotestamentária, que a gente encontraria, então, um equilíbrio para poder lidar com essas Toma água aí, pastor, que eu vou situações. fazer mais uma pergunta aqui. Essa aqui é do Tiago. Tiago Alves. Tiago, abração aí. Boa a sua participação com a gente. Ele pergunta, Deus pode agir com milagre? Concordamos. E também não pode, iluminando a mente do cientista para achar cura através da ciência? Ou simplesmente precisamos dividir ciências versus Deus? Então, essa é uma ideia bem interessante, que fez com que, de alguma forma, o protestantismo ganhasse, como eu diria assim, desenvolvesse um olhar um pouco diferente na Europa, por exemplo, a partir da reforma, claro, do século XVI, né? De pensar quem é Deus, né? Alguém pensa no século XVI, século XV. Se eu quero servir a Deus, eu vou para o mosteiro. Era essa separação, né? A separação. Do mundo, né? Eu diria. Preciso me separar do mundo. E aí, a espiritualidade da reclusão. Max Weber traz um texto fantástico do Weber, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele trabalha essa mudança dentro da perspectiva. E aí, a partir dessa perspectiva, como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus no mosteiro? Não. Eu sirvo a Deus no mundo, nas minhas relações com o mundo. Então, eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço. Eu estarei servindo a Deus. Você é professor, seria um bom professor e tal, eu vou estar servindo a Deus nessa relação com o mundo. Isso resolve um pouco desse problema, porque a partir desse momento eu começo também a perceber que tudo provém de Deus e que todas as coisas estão sob o domínio dele. E, para mim, a minha grande preocupação é um discurso antirracional contra a razão, que ele não é novo dentro da história do cristianismo,
né? Mas que ele tem ganhado muita força no século XX, né? E essa ideia, com um anti-intelectualismo, na verdade, não é antirracional, mas anti-intelectual, desculpem, um anti-intelectualismo que faz com que o sujeito que é cristão, que tem a fé, ele acredite que há incompatibilidade entre a fé Tira a espiritualidade. Tira a espiritualidade. Mas interessante que não razão. percebe que as traduções que nós tivemos da versão da Vulgata, a versão latina, a Septuaginta, né, os 70 sábios, o material que usa na igreja, na escola bíblica, as formulações das doutrinas que a gente foi acontecendo ao longo da história, os concílios de Trento, de Nicéia, assim, Calcedônia, vários concílios, vieram de onde? Todas essas coisas. A sistematização de tudo. Inclusive, Weber aponta isso, Sim. interessante é que a religião cristã, naquele momento, diferia das outras religiões que ele conseguia estudar, exatamente isso, porque ela foi a religião que sistematizou um conhecimento, uma doutrina. Então, assim, essa sistematização é algo racional. Outro dia alguém falou, estava criticando o teólogo, e eu perguntei para ele, de onde vem a revista da Escola Dominical que você lê? Ele ficou... Então, foi produzida certamente por um teólogo, não é? Então, assim, a mesma coisa a questão da ciência. Inclusive, tem muitos cientistas, porque eu pensava que cientista, como eu falei, não é só das ciências biológicas, mas cientistas cristãos. Por um tempo, pastor, eu achava que não existiam cientistas cristãos, mas em todas as áreas você encontra pessoas que são cristãs e são cientistas. Não há incompatibilidade. Um ponto aqui para... A razão também é de Deus. Não, na verdade, tem um texto do teólogo... Bem de Deus. Tem um texto do teólogo Paul Tillich, que é um dos grandes nomes da teologia liberal, chamado A Dinâmica da Fé. E ele vai dizer que a dúvida é o elemento da fé. Porque se eu não tiver dúvida, é certeza. Se é certeza, não é fé. Então, assim, incorporando essa discussão de razão e fé, lá atrás o Tomás de Aquino já discutia sobre isso, né? Já, lá no século XII, já se conversava com a era tomista, o rompimento com a era patrística, o início da escolástica. Escolástica que inclusive tem muita influência da filosofia aristotélica, né? Porque a Idade Média é a idade de Platão, mas nesse momento o Aristóteles é o grande nome da escolástica. Então, assim... Você percebe. E aí é interessante que foi esse pensamento fechado para o conhecimento que fez com que a Europa, por exemplo, deixasse de lado toda a cultura produzida, chamada da Idade Clássica, né, de Grécia e Roma, e mergulhasse num período longo em que esse conhecimento foi abandonado. O século XVI, o Renascimento, na verdade, é o quê? É uma revisitação. Esses cristãos do século XVI, muitos deles, a maioria de confissão cristã, eles se debruçam sobre a arte grega e romana, eles se debruçam sobre a literatura, a filosofia, e eu diria que é muito desse conhecimento que vai potencializar as pesquisas e o desenvolvimento da Idade Moderna e o que nós chegamos até hoje, muitas doenças... Perfeitamente. A própria ciência, Tiago, aqui na sua pergunta, que fala sobre que a gente não precisa dividir ciência, né, versus Deus. A gente tem no quinto século Santo Agostinho, um dos grandes nomes do cristianismo, né? Esse bispo de Hipona. O Santo Agostinho dá um boom no processo de compreensão de mundo sobre Deus, usando textos do Platão. Isso, aí vai, era neoplatônico. Perfeitamente. Aí vai do quinto século, aí vai a era patrística inteira, até chegar no século XI, a pré-escolástica, depois a escolástica, século XII, propriamente dito, Tomás de Aquino. Isso. Aí acha-se partes, fragmentos de textos aristotélicos. Aí vem o Aristóteles. Depois, outro boom. Então, mostra o que é isso? Que mostra que esses textos ajudam a ampliar a visão, perceber e refletir o mundo e acaba ajudando na estrutura do tecido social, na maneira como a gente lida com a vida e, enfim. Conversa boa. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Senão a gente não sai daqui hoje. A Regina Martins. Regina Martins, bom demais tua participação. Uma pergunta, diz ela. A ciência usa a sua própria métrica, que é o método científico. Como encontrar uma métrica para a religião,
já que nem sempre o bom senso prevalece no meio religioso? Não, no que trata da ciência, eu diria que a ciência ela não necessariamente ela é religiosa ou antirreligiosa. É apenas a investigação. E a fidelidade aos resultados, como eu falei há pouco instante. Agora, a métrica religiosa, eu acho que já existe. Ela está colocando o método científico como uma métrica. Uma métrica. Seria isso, eu entendi, talvez isso, né? Que seria o método. Isso, ela quer saber, assim, para a religião. Para a religião existe. Agora, não existe um parâmetro de enquadramento, mas aquele caso. Tem uma disciplina que todo mundo que fez teologia estudou, que se chama hermenêutica. E o que é a hermenêutica? A hermenêutica busca, a partir de determinados princípios de interpretação, se tentar compreender o texto em sua dimensão cultural, Sim. histórica. Né? Então, assim, eu preciso analisar o texto de forma ampla para poder eu me aproximar do pensamento do autor e só então, a partir da compreensão desse pensamento, porque ele não escreveu para mim, eu não posso pegar o texto achando que Paulo escreveu para mim, para o homem do século XXI. Paulo escreveu para o homem do século I. E assim mesmo para um determinado grupo de homens. Essa é uma discussão histórica. Histórica. Porque se entendia que o texto bíblico, para se extrair todas as verdades do texto bíblico, então se deveria saber o que o autor está dizendo. Isso. Mas aí começa-se a pensar, não tem como saber o que o autor disse. Não tem como saber. Não tem como saber. A gente está meteoricamente distante de tudo, culturalmente, social, enfim, está muito geográfica, região diferente, não tem como. Aí se tiver um insight, não. Então vamos fazer o seguinte, a ênfase na compreensão do texto bíblico não é o autor. Agora, a compreensão do texto bíblico não vai ser mais o autor, vamos pensar assim, agora é o texto. O texto pelo texto. O que o texto quer dizer? O texto a quer dizer? intencionalidade do autor. Não conhecer o autor, mas a intenção do autor, o texto. Sim. O texto. Aí se começa, é um dos lemas da reforma, inclusive, né, dessa questão da palavra. Hoje já se tem uma perspectiva diferente. Na análise do discurso, por exemplo. O texto é um discurso Sim, ali. carregado de discurso. Então, hoje já se pensa o seguinte, a ênfase não está no autor, a ênfase não está no texto, a ênfase está no leitor. Essa já é uma perspectiva bem liberal. Mais próxima da neo. Porque está no leitor. Porque eu estou diante de um texto que eu não vou compreender, nem vou ter todas as ferramentas para descobrir questões relacionadas ao texto. Mas no leitor, por exemplo, eu estou lendo o texto na África, num contexto social diferente, uma idade diferente, um período diferente. Então, cada um tem uma maneira de lidar com o texto tem uma relação, e tem uma relação diferente com o texto. Não tira o sagrado do texto, não tira essa expressão do texto como algo que entra em mim, mas eu consigo aplicar o texto à vida, não fica uma coisa distante. Não fica distante, porque o próximo passo é exatamente isso. Porque o texto pelo texto é igualmente a história pela história. A história pela história, ela fala pouco. O texto pelo texto, ele fala pouco. Sim. A história só é interessante se ela me permite refletir sobre a realidade do presente. Não é o passado em si que me interessa. O que me interessa é como isso pode me ajudar a iluminar o meu presente, o meu momento. Mas aí nós temos uma questão, o seguinte, o protestantismo brasileiro, o protestantismo mundial, ele está dividido em diversas correntes de perspectiva e de pensamento sobre o texto bíblico. Eu citei um exemplo aqui. Qual é a ideia que eu tenho de Deus? Se eu tenho uma determinada ideia de Deus, toda vez que eu for ler um determinado texto... Os óculos que eu estou usando. Toda vez que eu for ler aquele texto, eu só vou ver aquilo. Perfeitamente. Só vou conseguir perceber aquilo. Então, é difícil a gente dizer assim que vamos ter uma métrica que vai enquadrar todos os cristãos e depois disso vai ser
tudo ok, vai andar tudo, caminhar tudo certinho. Isso não vai acontecer. A religião é plural, seja ela protestante, seja ela católica, seja ela o que for, ela é plural. Existem múltiplas formas do sujeito se apropriarem do texto, se apropriarem das escrituras, se apropriarem da fé. Tem relação com esse olhar, mas tem relação também com a condição do sujeito, né? A condição emocional, psicológica que o sujeito se encontra pode também fazer com que ele chegue na Bíblia e encontre algo que eu não encontrei. Então, assim, fica difícil dizer. Agora, o que eu penso é que líderes cristãos precisavam, pelo menos, refletir melhor sobre o significado da religião, o impacto que ela tem na vida das pessoas e como as pessoas refletem pouco e, às vezes, elas confiam muito no que o líder está falando e, por isso, a forma como um líder transmite, ou como uma igreja, como uma comunidade de fé, transmite uma mensagem de fé, ela pode gerar impactos positivos e negativos, porque, novamente, eu diria, assim como a ciência, a Bíblia também ela é neutra, e ela pode servir para o bem e para o mal também, vai depender da forma como a gente interpretá-la. Gente, eu estou com vontade de fazer todas as perguntas, sabe, que estão aqui, ó, o Tiago Adans, Lara Araújo, o Tiago Alves também aqui, nova pergunta, Gilberto Ramos, mas a gente vai ter que fazer um segundo encontro para a gente poder conversar sobre todas essas coisas aqui, viu? Gente, que bom o nosso bate-papo aqui, tá? Vou fazer só mais uma pergunta, mas a gente está feliz pela participação de vocês, porque vocês estão de lá com a gente, refletindo e pensando. A nossa ideia é ampliar os nossos horizontes em relação à pandemia, excluindo o elemento do fanatismo e sobrepondo a fé como esse elemento agregador de reflexão. Agregador, sim. E, claro, a gente vai analisando e percebendo o texto bíblico, a relação com o nosso Deus e ouvindo a ciência, o que compete a ela também, né? Eu acredito, pastor, que esse momento é da gente pensar que, em primeiro lugar, a pandemia que estamos enfrentando não é Deus punindo o mundo. Não tem como não podemos se pensar dessa forma. Acho que a primeira perspectiva, Deus não está punindo o mundo. Simplesmente é algo que está acontecendo conosco, que já aconteceu em outros momentos da história. Enquanto houver humanidade, certamente coisas desse tipo, situações dessas vão acontecer. A história está mostrando isso para a gente, já aconteceu. Exatamente. E muito do nosso comportamento hoje, a gente viu lá atrás. Exatamente também. Isso. E uma coisa que se pergunta é, por que Deus permitiu, por exemplo, que tantos judeus morressem durante a Segunda Guerra Mundial? Por que Deus permite situações como essa? Eu sei que é muito complexo tentar responder tudo isso. Mas acredito que, nesse momento, só de você saber, assim, pensar assim, então, Deus não está punindo o mundo, já seria um primeiro passo para a gente pensar a fé com equilíbrio. E, por outro lado, assim, a mensagem de Deus para nós é a mensagem de esperança. Sim, tem que ser. Eu acho que a gente não pode abrir mão dessa esperança. Desde quando Deus chamou o Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, a perspectiva era de esperança. E segundo, Deus está nos dando a oportunidade também, em momentos como esse, da gente ser o mais humano possível. Sim. Ajudar. Solidariedade. Né? Ser resiliente e, sobretudo, também ter essa alteridade, né? Exatamente. Exatamente. E acredito que, como cristão, há uma força espiritual em Deus, que nos dá uma certa capacidade de resistência diante dessa situação. E cabe a gente dizer, pastor Giovão, para quem está em casa também, para aliviar o coração, estão dizendo, é o fim. Se você ler Mateus 24, 21, você que está em casa, você lê esse texto, você vai encontrar o texto dizendo assim, quando houver dor, sabe, situação como nunca houve. É o princípio de dores. É o princípio de todas as coisas, o princípio de dores, né? É o princípio que vai surgir. Só que
O que a gente está vivendo hoje já aconteceu na história. Já aconteceu em outros Com momentos. a gripe espanhola, que a gente fica para falar depois, sim. a peste negra. Inclusive, sobre a gripe espanhola, pastor, eu publiquei, que não era espanhola. Sim, não. É o jornal que divulgava, o jornal Ela francês. surge na Europa, mas não é na Espanha. A Espanha que foi o bode expiatório da vez. Sobre a gripe espanhola, eu publiquei, na verdade, compartilhei do doutor Gideon Freire Alencar, que é um pesquisador da religião, que eu leio alguns textos dele. Ele compartilhou também esse texto de uma pesquisa sobre a gripe espanhola nos Estados Unidos, o comportamento dos pentecostais nos Estados Unidos durante a gripe espanhola. Segura aí. Isso é interessante. Segura para o segundo. Segura para o nosso segundo encontro. Isso aí. Gente, então, para encerrar esse nosso bate-papo, a gente vai encerrar com uma música aqui, tá? Para você aliviar um pouquinho o coração aí. Gente, bom demais a participação de vocês. Obrigado, pastor Gilvan. Eu só queria deixar que esse texto está na minha página, Gilvan Monteiro da Rocha, no Facebook. Você pode falar para a turma. Pode ler esse artigo. É o artigo que está na minha página, os pentecostais e a gripe espanhola, alguma coisa desse tipo, no Facebook. Qual é o endereço? Gilvan Monteiro da Rocha, lá no Facebook. Qualquer coisa... Vai lá aí. E dá uma lida. Gente, Deus abençoe. Um abraço para todos. Boa noite. Amanhã a gente se encontra no nosso Quinta da Família, 19 horas. Uma palavra de Deus para você, para a sua família. Reúne todo mundo aí às 19 horas, na sua casa, para o nosso culto, nosso Quinta da Família. Deus abençoe você. Obrigado. A dor se espalha enquanto nós estamos nas catedrais. Falamos de amor, falamos de bondade e paz. Falamos muito, mas pouco se faz. É preciso caminhar como o Mestre caminhou, levar as boas novas, incendiar o amor a quem preciso for. O amor não faz distinção, o amor ensina a partir o pão. O amor não é manipulação, o amor é abraço forte com toda a razão. A dor se espalha enquanto nós estamos nas catedrais. Falamos de amor, falamos de bondade e paz. Falamos muito, mas pouco se faz. É preciso caminhar como o Mestre caminhou, levar as boas novas, incendiar o amor a quem preciso for. O amor não faz distinção, o amor ensina a partir o pão. O amor não é manipulação,